Agora? Olá, Andréa. Agora! Boa noite, meu Boa querido. noite. Prazer Boa enorme noite, estar meu aqui com amigo. Como você. você está? Bem, graças a Deus. Melhor agora. É, tivemos um problema, né? Coisas da quarentena, da pandemia, É né? Que a verdade. gente sabe lidar e vai ajustando, né? Então, o pessoal está entrando aqui. Estava agradecendo a presença de todo mundo, né? E falando que hoje eu tenho comigo. Boa noite, Sérgio. Um Boa noite a abraço, querido. todos. Obrigada por ter você aqui. Boa noite a todos. Eu estava falando que a gente estava aguardando, né, a sua presença ansiosamente, eu principalmente, que já te conheço há algum tempo, né, conheço seu trabalho. E fico muito feliz e honrada pela sua presença comigo hoje, né? Na noite de hoje. Patrícia, minha ex-cunhada, um beijo. A nossa Cláudio, live tem até ex-cunhada, Pedro. tá Cláudio, vendo? tá vendo? É isso mesmo, conexões, né? Conexões. É, Aí claro, com certeza. quando eu Quando a pensei gente faz nesse conexões motorista, verdadeiras, quando a gente faz conexões verdadeiras, não importa título, não. Importa é aquela conexão de coração. Fica para sempre. exatamente. Pedro, vamos começar então nossa live leve, que eu digo sempre, mais rica em conteúdo, né? Que eu acho que é muito importante levar coisas boas, né? Para Perfeito. as pessoas. E hoje eu tenho a presença de Pedro Codier, que faz um trabalho maravilhoso, e eu vou pedir para ele se apresentar, porque além do currículo dele, eu acrescentaria que é um ser humano maravilhoso, né? Uma pessoa humana. Então, eu gostaria que você começasse, Pedro, se apresentando hoje para a nossa audiência, falando um pouquinho do seu trabalho. Gratidão mais uma vez pelo convite. Eu gostaria de pedir para quem já está aqui apertar esse aviãozinho aí embaixo, né? Apertar ele e convidar a galera aí que o papo vai ser bom, né? Vocês vão ver que quando vocês pensarem que não, já passou meia hora, pensaram que não, já acabou, porque o papo vai fluir bacana. Então convida a galera aí, aperta o coraçãozinho para a gente poder ter o máximo de pessoas aqui nesse diálogo, tá certo? Bom, eu tenho uma jornada, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar em várias áreas, né, ao longo da minha vida. Vanessa, Ah, oi, Vanessa. Vanessa, beijo minha mãe também, Pedro, que ela está assistindo essa live, viu? Um É beijo, mãe. importante, né? Eu acho que as pessoas, né, que a gente gosta, a gente se sente acolhido, né, quando elas estão presentes, né, naquilo que a gente está fazendo. Então, como eu falei, eu passei por algumas áreas, né? Eu fiz escola técnica, né? Formei em química, né? Então, em vez de fazer segundo grau normal, eu fiz química na escola técnica. Comecei a trabalhar no polo petroquímico, vi que aquilo não era para mim, né? Migrei para a área de propaganda, né? Trabalhei muitos anos com propaganda, né? Na área de criação, aquela coisa mesmo de redação, direção de arte e tal. E aquilo foi muito, mexeu muito com minhas questões de ego, né? Porque a pessoa que faz criação, ela ora e fala assim, você viu o que eu fiz, o que eu. Então tem muito eu naquela área da propaganda, né? Então aquilo foi muito importante eu ter passado por aquilo tudo. Até que eu me deparei com uma cena, né, que aquilo foi assim, muito marcante na minha vida. A gente estava comemorando um prêmio que a gente tinha ganho, a gente saiu, bebeu, aquele negócio todo, e na volta passamos no McDonald's, aquele McDonald's ali do Guatemi, né? Era comum, era uma das poucas coisas que ficava aberto até mais tarde. E aí quando a gente passou, que comprou aquele mundo de comida, depois de ter bebido, depois de estar que a gente passou, que olhou, eu vi uma cena de uma criança, um adolescente, né, deitado embaixo da marquise do McDonald's. E aquilo foi muito, mexeu muito comigo, mexeu na hora, mas ficou reverberando, né, na minha cabeça. Porque existe uma diferença, né, de conceito entre necessidade, desejo e demanda. Necessidades são as coisas fisiológicas, por exemplo, você sente fome, você sente sede, você sente sono, né? E a propaganda não pode causar necessidade, mas ela causa o desejo, que é você dizer assim, poxa, eu estou com vontade de comer um McDonald's, né? Você pegou a necessidade e, através da propaganda, fez com que ele
canalizasse a necessidade para um desejo. E o terceiro é demanda, ou seja, ter condições de viabilizar o desejo. Então, a propaganda causava desejo desenfreado em todo mundo. E tinham pessoas que não eram demanda para aquilo. Então, isso mexeu comigo, né? E aí eu tive uma certa crise, né, com essas questões e descobri, pouco tempo depois, a área da tecnologia, né? Já tem mais de 12 anos isso, mais um pouquinho, né? 14 anos. Que aí eu comecei a trabalhar com a área de tecnologia, desenvolvimento. Na época eu fazia aplicativo para celular, era celular mesmo, era de teclinha aquele negócio, tal, né? E aí durante esse processo de desenvolvimento, e aí a propaganda foi muito útil, né, na área da tecnologia também. Esse povo de propaganda é terrível. É mesmo, Eric, esse povo de propaganda não é fácil, né? E aí nessa questão lá do desenvolvimento, né, eu me deparei com um cliente em 2012, né, que ele queria fazer um site. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, não, eu trabalho com coach, você sabe o que é coach? Eu falei, não sei o que é coach, não. E aí ele me explicou, assim, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha, né? Aí, quando ele me explicou, ele falou, você quer fazer uma parte em permuta? Né? Então, porque o site era mais caro do que o curso, né? Aí ele falou, você faz o curso e eu lhe pago o resto. Eu falei, como eu gosto muito de estudar, eu fui. E aí, né, comecei a me encantar por esse mundo do desenvolvimento humano. E aí, a partir de lá... E aí, lá, eu tive o primeiro contato com a escuta, a palavra escuta, né? Que um dos itens do curso de coach falava em escuta, mas era uma coisa muito rápida. Mas aquilo mexeu comigo, porque eu tinha escutado tinha lido um texto do Rubem Alves, né, falando sobre escutatória, e eu já tinha achado lindo aquele texto. E depois, quando eu vi que a escuta, né, tinha era um ponto, um tópico, né, só dentro de um curso inteiro, eu falei, não, velho, isso daí merece mais atenção do que isso. E isso ficou sempre, né, paralelo nos meus estudos. Fiz várias formações em coaching, várias formações na área de PNL, hipnose, mindfulness, né, pós-graduação em psicologia positiva, enfim. Estudei muito, adoro estudar. E nesse meio de campo todo, o processo da escuta foi sempre um dos meus objetos de pesquisa, né, ao longo dessa caminhada toda. Perfeito. E como você iniciou assim, esse processo, né, a escolha da escuta como um tema para ser seguido, né? Eu conheci você aí através do Ikigai. Ikigai, né? Maravilhoso, né? E como é que começou assim? Como foi essa escolha sua? Essa escolha, como eu te falei, falou né? aqui, ó, Pedro. A escutatória me deu um novo norte na minha vida. Ah, Cezinha, gratidão. Cezinha. Gratidão. Cezinha. Na verdade, assim, quando eu comecei a perceber, né, a importância da escuta no processo de estudos como coach, na época eu digo assim, poxa, o que é um coach? É uma pessoa que vai sentar na frente do coach, o coach vai falar, né? E ele vai ouvir aquilo e vai... Eu falei, peraí, cara, sem escuta não existe coach. Ponto. Né? Aquilo há 8 anos, 8 anos mais ou menos, eu falei, peraí, sem escuta não há coach. Então aquilo me despertou. E aí eu fui percebendo que, na verdade, sem escuta não há médico, sem escuta não há advogado, sem escuta... E aí eu comecei a perceber que sem escuta não há comunicação. Né? Aquilo foi ampliando de tal forma que eu percebi que a gente vive numa sociedade que privilegia o falador. Né? O comunicador é aquele que fala. Pode ver que é sinônimo, né? Se tem duas pessoas numa mesa conversando, uma está falando, outra está ouvindo, quem é o protagonista? Exatamente. A gente vai dizer que o protagonista é quem está falando. Né? E por que quem está escutando não pode ser protagonista? Né? Então, assim, eu percebi que se a gente saísse do papel passivo enquanto a gente está escutando, a gente abriria um leque assim infinito de possibilidades, né? Porque quanto mais você escuta, aumentam as nossas conexões, aumentam as nossas pontes, né? Aumentam as nossas possibilidades de acesso, né? E quanto menos você escuta, a gente ergue, na verdade, muros, barreiras, né? Então, eu percebi que a escuta seria uma ponte para o aprendizado. É um dos pontos até que eu toco no meu TEDx. Nessa caminhada, né, eu
é porque é muito breve, que não dá para falar tudo. Eu fiz em 2018 um TEDx, né? Chamado O Poder da Escutatória. E lá eu abordo um pouco do fio da meada de como foi esse processo todo da escuta. Quem não viu ainda, depois acessa lá, procura lá no YouTube O Poder da Escutatória. E aí eu percebi que para você ser um comunicador melhor, você necessariamente precisaria aprender a escutar melhor. E aí, como eu falei, mais amplo ainda, né? Um comunicador melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor, né? A escuta realmente te proporciona tudo isso. Não, e Rubem Alves, ele parafraseia, né, Alberto Cairo, que ele diz assim, não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, né? É preciso também que haja silêncio, né, dentro da alma. Sim. Então, isso aí é incrível, porque você precisa, né, realmente tá se munindo disso, né, de você poder ter essa conexão com a escuta, né? E Perfeito. trazendo um pouco para a nossa realidade condominial, né? Temos muitas pessoas aqui na área condominial e muitas pessoas me mandaram no WhatsApp perguntas. Eu tive... Porque assim, essa live, ela vai beneficiar tanto o condômino como funcionários e Sim, todas as sim. pessoas, já Perfeito. que a gente vem atravessando um momento de que as pessoas estão procurando cada vez mais morar em condomínios, né? Devido à segurança, Claro, devido a perfeito. ser, né, perto do trabalho. Então, a gente vai estar beneficiando com esse tema, né? Várias pessoas, né? Então, Uhum. assim, eu queria que você falasse um pouco entre a diferença entre escutar e ouvir, que muitas pessoas falam, né? Que a gente ouve, mas não escuta, ou vice-versa, não presta atenção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aham. Só rapidinho, o Eric falou que a base do marketing também é ouvir, né? Justamente, ouvir. E agora a gente vai falar aqui a diferença. Ouvir, a gente usa as nossas faculdades auditivas, né? Então, ouvir tem a ver com a captação de som, né? Então, nesse momento aqui, eu estou ouvindo a respiração de Maria Liz, né? Que minha labradora está aqui deitada comigo no sofá. Eu estou ouvindo o carro passando lá atrás na rua. Então, a gente ouve muitas coisas ao mesmo tempo, né? Só que a escuta, ela inicia principalmente com a questão do interesse, né? Quando há um interesse, é como se você focasse, né? Do mesmo jeito que você foca o olho, está vendo um bocado de coisa, de repente você dá aquela focada, e agora eu estou vendo um abajur aqui, porque você deu aquela focada, todo o resto fica em segundo plano. Também acontece isso com a nossa audição. A gente foca a nossa audição em algo. Então, o interesse é a mola mestra do início do processo da escuta. É a partir do interesse que você realmente para começar a escutar, né? E aí essa escuta já começa a lhe trazer elementos que o ouvir não lhe traria, que são detalhes, né? Que são que tom de voz a pessoa está falando, né? Que aí você já entra no processo do entendimento, que é a parte cognitiva, né? A partir do momento que você focou, se interessou, você começa a entender, né? Se a pessoa está falando alto ou baixo, se ela falou que está feliz, alegre ou entusiasmado, cada um tem uma palavra, cada palavra dessa, né? Ela tem um sentido, né? A semântica da palavra é completamente diferente. Então você começa a aprimorar aquilo. Aí quando você está ali já num estado, né, de conexão com a pessoa, você começa a desenvolver ali aquela empatia, você começa a entrar no estado de compreensão. E aí você não está mais ligado no como, mas aí você começa a se conectar com o porquê, né? Com o porquê a pessoa está dizendo o que ela está dizendo, né? Você começa a perceber o não dito, você começa a escutar os silêncios, porque você já está no processo que você já saiu do cognitivo e já veio para o coração, para o emocional, né? Você já está ali conectado com essa pessoa. Até você realmente entrar num nível tal de conexão que você expande a sua consciência de tal forma que você começa a escutar com todos os sentidos. E aí você escuta com os olhos, com o tato, com o sexto sentido, com a intuição, com tudo, né, ao mesmo tempo. E é impressionante o número de pontos que nossas almas se tocam quando a gente chega nesse estado. E aí realmente você está ali inteiramente dedicado ao outro, né?
Porque se eu perguntar para vocês, eu queria até que vocês respondessem para mim. Num relacionamento, numa relação, o que vocês têm de mais bacana assim, para dar para outra pessoa? Respondam para mim, por gentileza, Bora. nos comentários. Vamos. O que vocês têm assim de mais... A falatória plena só é possível com a qualidade da escuta. É verdade, Lorena, Cezinha. obrigada pela sua presença. Cezinha também. O que vocês têm para dar de mais interessante para alguém numa relação? Queria que vocês escrevessem aí nos comentários, né? Então... E assim, Pedro, você entende que a ausência da escuta hoje é um dos maiores problemas, né, da nossa sociedade? Perfeito. Como é que você percebe isso? Porque até Fernando Pessoa dizia, né, que a música acontece no silêncio, né? O que você acha, assim? Porque a gente com condomínio, nós que trabalhamos com condomínios, né, nós percebemos que existe, por exemplo, uma assembleia, né? Nós temos uma assembleia e que muitas pessoas falam ao mesmo tempo. E várias pessoas querem defender aquele ponto de vista, né? Sim, importante. E isso é um grande problema para a gente, para nós gestores condominiais, né? Perfeito. Porque tem muitas pessoas falando e você vê que quanto mais as pessoas gritam, falam, elas estão distantes, né? Então eu queria que você falasse um pouco assim a respeito dessa questão, trazendo para a parte condominial. Joia. Antes de pegar isso, eu vou pegar o que as pessoas responderam, né? Respeito, empatia, sincronicidade, várias coisas, mas eu faço isso em palestras, em aulas de pós-graduação, eu faço isso há mais de 5 anos. E a quantidade de vezes que alguém fala assim, meu tempo de vida beira o zero. Porque o que nós temos de mais importante para dar ao outro é o nosso tempo de vida, né? Então, se eu estou aqui agora, nesse momento, nessa live com você, eu não estou escalando o Everest, eu não estou dormindo, eu não estou jantando, eu não estou brincando com meus cachorros, eu não estou fazendo mais nenhuma das outras infinitas possibilidades. Eu estou aqui, né? Por isso que eu tenho até um mantra comigo, que é o seguinte, que onde quer que eu esteja, esse seja o melhor momento da minha vida. Então, se eu estiver lavando um prato, eu tenho que ser o melhor momento da minha vida, porque a minha vida está correndo ali, né? Às vezes uma pessoa está lá lavando o prato, tem um infarto e morre, então, tipo, eram seus últimos momentos. Então, como é que você gostaria de passar seus últimos momentos, né? Se não vivendo eles da maneira mais intensa possível. Então, quando você está diante de uma pessoa, escutando essa pessoa, você está doando para ela o que você tem de mais precioso, que é seu tempo de vida, né? Então, a escuta é, acima de tudo, um ato de humildade, né? Um ato de amor incondicional. Porque você ali se coloca à disposição, né, do outro. Então, isso é bem importante. Então, quando você traz a questão dos condomínios, em que as pessoas estão defendendo seus pontos de vista, a gente está vendo isso, né, o tempo todo, em todo e qualquer lugar, né? As pessoas estão defendendo tanto os seus pontos de vista que elas esquecem de que eu vou pedir um exercício para vocês também. Ó. Coloca a mão aqui assim, certo? E aí vocês vão fechando, até ficar só uma mesinha de nada assim. Até para ver só sobre uma festinha de nada, tá vendo? Pronto. Isso é um ponto de vista. Agora, tudo isso que está ao redor, né? Essas outras infinitas possibilidades de enxergar o mundo, são as outras vistas do ponto que você não está vendo. Então, um ponto de vista, ele é pura e simplesmente uma vista de um ponto. Só isso. Acabou, não é mais nada do que isso. Então, a gente se agarra a isso, a gente defende o nosso ponto de vista como se fosse a coisa mais importante, mais extraordinária do mundo, e aquilo é apenas a nossa limitação de enxergar apenas através dos livros que a gente leu, da vida que a gente teve, das crenças limitantes que a gente traz, das relações que a gente teve, das pancadas que a gente já levou. Então, a gente vê a vida através dessa realidade projetada. E esse é o ponto de vista. Então, quando eu estou numa reunião de condomínio defendendo o meu ponto de vista, eu estou perdendo a oportunidade de conhecer inúmeras outras vistas daquele ponto, para tornar a minha visão de mundo maior, mais ampla, né? Os pressupostos da programação neurolinguística, o pressuposto de número 14, ele fala que tudo aquilo que a gente faz, né, no coaching de PNL é para ampliar a nossa plenitude, né?
É para aumentar a nossa capacidade de escolhas. Então, quando a gente defende um ponto de vista, a gente está se limitando. Então, uma reunião de condomínio, na verdade, deveria ser o lugar onde a gente, antes de ir, a gente deveria dizer, cara, eu vou lá porque eu vou ouvir tanta coisa, eu vou escutar tantos pontos diferentes, eu vou perceber tantas abordagens, eu vou conhecer tantas pessoas, né? Então, seria uma oportunidade, e pode ser, né? E será, se Deus quiser, daqui por diante, né? A gente vai ter um pouco mais dessa visão, uma oportunidade realmente de você ir para aprender, né? Porque eu pergunto uma coisa para vocês. André, você pode me falar uma frase agora em árabe? Não. Não. Por que você não Não consegue me tenho falar uma frase condições. em árabe? Por quê? Porque Me diga aí, só para eu. eu não conheço. Não Então, conheço. então significa que a gente só fala aquilo que a gente o quê? Aprende. Que a gente conhece. Que a gente conhece, exatamente. Então, se eu só falo aquilo que eu conheço, quando é que eu aprendo? Quando você escuta. Então, quando eu estou lá Exatamente. definindo meu ponto de vista e falando, eu estou perdendo a oportunidade de aprender. Então, eu estou ali defendendo de uma maneira que o William Ury, que é um dos mestres da negociação no mundo, ele tem uma situação, um problema, chave, que ele traz, que é muito legal. Eu vou contar ela bem reduzida para vocês. Uma pessoa está sentada junto da janela numa biblioteca, tá certo? Aí ela levanta, vai lá e fecha a janela. Aí tem uma pessoa que está sentada um pouco mais longe, que ela levanta, vai lá na janela e abre a janela. Aí volta para o lugar dela. Aí a pessoa que está perto da janela levanta e fecha a janela. Aí a pessoa que está lá longe vai e abre a janela. O que está acontecendo? Os dois estão defendendo seus pontos de vista e focados em que o problema é a janela. Ora, se um virasse para o outro, e aí é que vira a chave da questão, e dissesse o seguinte: por que você está fechando a janela? Aí a pessoa ia dizer o seguinte: porque eu estou gripado, com frio, então eu preciso fechar a janela porque está afetando aqui a minha gripe. E por que você está abrindo a janela? Ah, eu estou abrindo a janela porque eu estou com calor, né? Eu tô na minha menopausa, então assim, eu tô sentindo muito calor, então... então quer dizer que a questão não é o lugar que eu estou sentado. A questão é o frio e calor. Então vamos trocar de lugar? Vamos resolver a questão. Né? Então, quando você está ali amarrado no seu ponto de vista, você não consegue enxergar outras possibilidades de negociação. Né? E perceber que todos nós temos um ponto em comum, caso a gente realmente amplie a nossa visão do que está acontecendo, e não se a gente ficar limitado ao que a gente quer defender. Então é muito importante a gente procurar entender o outro, a questão do outro. Mesmo que eu esteja indo numa reunião porque eu quero resolver algo meu, é importante você entender o todo, para você ver se aquilo que você está pleiteando encaixa. Né? Uma situação bem rapidinha, no UFC agora, né, que o John Jones falou assim, não, eu quero fazer uma luta especial e triplicar o que eu ganho. Ele merece ou não isso? Não está em questionamento, só que a gente está numa situação de pandemia, o UFC não está conseguindo fazer público, diminuiu a receita dele não sei quantos por cento. Esse é o momento de você pleitear, ganhar 3 vezes mais. Então, se ele merece ou não, não é questão disso, mas se você amplia a sua visão, você vai ver, aí sabe o que ele diz? Não quer me dar porque acha que eu não mereço. Por quê? Porque está defendendo o ponto de vista dele. Em vez de ampliar a visão e perceber se aquilo que eu estou pleiteando cabe para o momento, né? Cabe para todas as necessidades envolvidas. Ó, já rolou um árabe aqui. Vertical, Marcos Hyde, Salam, oi, em árabe, oi. Camila entrando. Eu percebo em condomínio que quanto mais as pessoas estão defendendo o seu ponto de vista, mas elas ficam distantes, né? Porque ficam gritando e falando ao mesmo tempo e aquilo separa elas dessa conexão. Eu geri muitos condomínios, Pedro, em que o conflito era o ponto principal, justamente porque
A gente fala muito da questão da comunicação, mas a comunicação, como você falou, não é só aquela pessoa que fala o tempo todo. É a pessoa que Verdade. também para escutar. E Uhum. condomínio exige muito isso. Você ter essa escuta, né? Você ter essa Perfeito, conexão, perfeito, sentir o outro, né? perfeito. Então, a gente lida realmente com esses problemas. Eu queria saber, assim, se existe alguma técnica, algo que a gente possa fazer para melhorar, né? Sim, Esse processo da escuta. sim. Nós temos algumas, né? Mas tem uma que é bem, ó, eu vou falar, é bem simples, né? Mas ela exige prática. Exige que você vá praticando, 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 até que realmente você fique muito bom nisso, tá? Mas ela é relativamente simples. O que que acontece? Quando, num diálogo, o outro fala e você ouve na sua mente a voz da pessoa, escuta. Quando o outro fala e você ouve na sua mente a sua própria voz, ego. Por, Perfeito. por quê? Porque quando alguém está falando, muitas vezes vem de lá uma palavra-chave que faz com que você acione vários pensamentos, né? Vários sentimentos, vários pensamentos que lhe tiram do momento presente, lhe tira daquela conexão que a gente estava falando agora há pouco, né? Porque eu agora acabei minha formação em mindfulness funcional, né? A diferença é que você pode praticar o mindfulness se relacionando com o outro e não lá sozinho na sua cadeira on e tal, né? Porque senão, assim, você tá lá meditando, alguém abre a porta, pô, fecha essa porta aí que eu tô meditando, quer dizer, né? Então é importante É. você entender que meditar nas relações, né, ela é super útil. E aí, eu já tinha há um tempo fazendo essa conexão que a escuta ela é uma ferramenta de mindfulness. Por quê? Porque você não pode escutar o outro nem no futuro nem no passado. Então, se alguém falou uma palavra que te desperta algo, que te remeta ao passado, você perde a conexão. Então, a pessoa fala assim, você diz assim, Pedro, eu quero acabar essa pandemia, porque aí eu já estou com a viagem marcada para o Rio de Janeiro. Aí eu penso, o Rio de Janeiro, eu me lembro uma vez que eu fui para o Rio de Janeiro. Um abraço, perdi a conexão. Já perdeu. Fui para o passado. Deixei de ouvir a voz dele na minha mente, passei a ouvir a minha própria voz, né? Então esse é um exercício, né, que inclusive é um exercício de meditação que você vai estar fazendo, que é você estar se chamando para o estado de presença, se chamando para o aqui e agora, se chamando para a conexão com o outro através da escuta. Então, o outro está falando e assim, ó, vou até chegar mais próximo aqui, só para vocês aqui. Não dá para a gente ficar 100%, né, do tempo. Pensamentos chamam a gente e isso é natural, né? A gente não se iluminou ainda igual a Siddhartha Gautama, né? A gente está aqui, nós somos mortais. Então, o pensamento vai te chamar aqui. A questão é você perceber o pensamento e retornar com compassividade, com bondade. Porque se o pensamento te tirar dali da questão da escuta e você ficar chateado com o pensamento que te tirou, ou por que eu estou pensando nessa viagem? Não era para eu pensar na viagem, eu tenho que ficar aqui escutando André. Agora eu estou aqui pensando nisso, poxa, eu quero ficar escutando André, não pensando nisso. Ou seja, você está reforçando aquele pensamento que quer te tirar. Então você só percebe, você falou no Rio de Janeiro, veio aqui o pensamento, o Rio de Janeiro viagem. Não, legal, eu adorei aquela viagem, mas agora eu estou escutando André. Volto, né? Então esse exercício é um exercício que se você praticar ele, você vai perceber o quanto você vai melhorar a sua capacidade de escuta. Eu, eu, eu digo também que a meditação, ela mudou muito, assim, minha vida. É, alguns anos, né, que eu já pratico todo dia de manhã. E ajuda bastante a você melhorar esse processo de escuta, né? E a consciência plena, de você estar aqui concentrado, tem outros sons e a gente concentrado aqui, né? Isso, Agora, perfeito. falando nisso, em outros sons, a gente percebe também que condomínio acontece muito do ambiente em si, né? Que, lógico, é composto pelas pessoas, mas acaba influenciando também, né? Uhum. Nesse processo da escuta, da empatia, de você se colocar no lugar do outro, né?
E aí a gente percebe muito essa desconexão quando e mexe com todos os fatores, né? De respeito, de tolerância, Claro. né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que a gente pode entende esse contexto todo, né? Como é que a gente consegue separar esse contexto todo para que a gente possa cada vez mais se concentrar naquele momento ali, sem ter essas influências externas, né? Porque até Aham. em condomínio tem essa coisa da resposta imediata de WhatsApp, de querer, e as agressões, né? E agora online ficam mais fáceis. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você trouxe a questão do silêncio, né, agora há pouco, antes dessa resposta, e tem uma frase de Rubem Alves que ele fala que a gente gosta realmente não é da pessoa que fala bonito, mas da pessoa que escuta bonito. E que a fala só é bonita quando ela nasce após uma longa e um longo período de silêncio. O que ele quis dizer com isso, né? Porque, olha só, né? Eu me atrevendo aqui a dizer o que é que Rubem Alves quis dizer com isso. Mas assim, o que eu sinto, né? Qual o sentido que fez para mim daquilo que Rubem Alves falou, né? Ele me passou o seguinte: quando alguém fala imediatamente que você responde, você está respondendo a partir de um acesso ao passado. Ora, quando aquele tipo de coisa acontece com você, você reage daquela forma. Ou seja, você não está dando tempo suficiente para elaborar o que está sendo dito naquele exato momento, para que o Pedro Cordier, do dia 9 de julho, 19 e fração, não sei que horas são agora, pensa a respeito daquilo. E não o que o Pedro Cordier do dia 7, o que o Pedro Cordier de 2017, o que o Pedro Cordier de 2015, né? Porque muitas vezes nós somos passados ambulantes, né? A gente fica trazendo à tona conceitos que a gente formulou em algum lugar na nossa linha do tempo lá no passado. Então a gente não se permite parar, se conectar ao momento presente, escutar verdadeiramente ali naquele momento aquilo que está sendo dito, elaborar, né? E procurar dentro de você uma resposta com compassividade, com bondade, né? Porque do mesmo jeito que você precisa escutar sem filtro, e esse sem filtro eu quero dizer não atribuindo o juízo de valor ao que o outro está dizendo antes de chegar até você, na hora que você fala é justamente o contrário. Você tem que atribuir muitos filtros para que aquilo chegue da melhor maneira possível àquela pessoa que está na sua frente, né? Por quê? Porque as pessoas que estão na sua frente, ela tem histórias de vida singulares. Então, se você fala uma mesma frase para uma pessoa A e uma pessoa B, aquilo vai soar, às vezes, completamente diferente. Então, é importante realmente que antes de você falar, você faça esse processo de filtragem. Qual é a melhor maneira que eu posso comunicar isso? E outra coisa bem importante, foi até bom eu ter lembrado disso, é que quando alguém fala algo para você, às vezes é importante você checar com a pessoa se aquilo que você vai responder é o que a pessoa quis dizer. Que às vezes você encheu de filtro e responde de uma maneira. Então a pessoa fala assim, por que você chegou atrasado hoje? Aí na sua cabeça, chegar atrasado é sinônimo de te chamar de irresponsável. Então você vai responder assim, você está me chamando de irresponsável? Não, a pessoa não está te chamando de irresponsável. Ela só queria saber porque ela ia te entregar um presente, e aí era um picolé e derreteu, sei lá, né? E você, com seu juízo de valor, já chega de paus e pedras em cima da pessoa. Então, é importante você checar de que maneira. Por que você chegou atrasado? Aí você pode perguntar, por exemplo, né? Por que você quer saber, né? Em relação ao meu atraso? Só em você ter perguntado isso, ele vai dizer, puxa, porque eu tinha um picolé para te dar e derreteu. Então, olhe o quanto de briga, de atrito, de situações vexaminosas até você economizou. Porque você ia virar para a pessoa e dizer, você está dizendo que eu sou irresponsável. Já nesse tom, né? Porque você imprimiu os seus filtros naquilo que ele estava falando.
Então é importante você checar, né? Isso em reuniões, em discussões, em WhatsApp, por exemplo. A pessoa fala de onde. Você não está vendo o tom de voz dela, você não está vendo a expressão, você não está vendo, às vezes a pessoa está teclando, dizendo assim, poxa, eu vou teclar isso aqui e tal, kkk, brincando com você, e você fala assim, pô, você que está me ofendendo, e a pessoa toma um susto, porque a pessoa fala, não estou te ofendendo, só que você não está vendo essa parte da expressão, nada disso, né? Então, checar o outro, o que o outro está falando, é muito importante, né? E agora eu vou aproveitar o que a Camila... Camila, você permite que eu faça uma... Você permite que eu faça uma análise aqui rapidinho disso que você escreveu? Pode ser? Porque aqui, ó, a Camila fala assim, excelente reflexão, mas é tão difícil exercer isso. No impulso de uma resposta, falamos algo, tal, tal, tal. Então, o que acontece? Na programação neurolinguística, quando você diz o mais, esse mais, ele anula o que foi dito. Claro, ó. Show. Eu até me antecipei, nem esperei a Camila responder. Aí, viu, Camila? Obrigado. Então, esse mais, ele anula o que você disse inicialmente, na cabeça de quem está ouvindo, escutando, no caso, lendo, né? O que você está falando. Então, assim, mas, e aí você traz, é tão difícil exercer isso. Quando você diz, porque escrever, mesma coisa, é output do mesmo jeito, tá? Falar, escrever, tudo é output, saindo. Então, quando você diz, mas é tão difícil, você está escutando, ou vendo no caso, porque é escrito, né? E retroalimentando o seu processo inconscientemente de que é difícil. Sabe o que vai acontecer? Você inconscientemente vai fazer de tudo para que seja difícil, para que você não esteja errado. Então, o processo de escutoterapia, né, que eu venho desenvolvendo ao longo desse processo, é você justamente ficar extremamente atento a tudo que sai, né, a todos os seus outputs. A gente chega a um ponto que você já presta atenção ainda na consciência que você nem chega a deixar sair. Mas vamos aqui só nesse processo. Então, saiu da sua boca, você já analisa o que você disse. Então, não existe mais a possibilidade de você falar qualquer coisa sem isso passar pela sua escuta interna e perceber se aquilo que você disse era o melhor que você poderia dizer, né? Então, quando você diz, excelente reflexão, mas é tão difícil exercer isso, você está, na verdade, né, fazendo aquilo que a gente chama de profecia autorrealizada. Então, realmente vai ser difícil. Então, se você, o que eu trabalho muitas vezes na terapia? Você iria pegar esse texto, você pode até fazer isso, e reescrever ele, né, de maneira a ficar positivo. Então, excelente reflexão. Então, apesar de me parecer difícil, é algo que eu vou trabalhar, que eu já comecei a trabalhar, sabe? Você se mostrar, né, flexível, você mostrar que você está atenta, você está consciente. Porque só em você colocar a luz da consciência sobre um problema, ele já começa a ser resolvido a partir dali. Agora, enquanto está inconsciente, né, você não tem como resolver. Então, eu aproveitei, viu, Camila, esse pedacinho do texto até para explicar uma outra coisa, né, uma outra dica para vocês, né, para vocês ficarem atentas ao que está saindo da boca, né, porque a escutatória, ela é feita não só ouvindo o outro, mas também, né, se escutando para você aprender mais sobre você mesmo. Cezinha colocou aqui, Pedro, qual a hora que se deve responder com silêncio? Isso é interessante. Qual o quê? Que foi pergunta. Você falou? Desculpa. Qual a hora que se deve responder com o silêncio? Porque é interessante essa pergunta, né? Porque a gente, às vezes, parece que, para não parecer para o outro que nós estamos desatentos, né? Com o que ele está nos trazendo, né? Mas a gente, às vezes, está, como você falou, ocupado fazendo outras coisas. E eu queria saber, assim, o que Cezinha colocou, realmente,
qual é esse melhor momento, né? Para se fazer o silêncio e mostrar ao outro que você está em atenção ao que ele está colocando. Perfeito. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos e também do Gabrielzinho. O Gabriel Pedalados é um menino assim, extremamente talentoso. Esse menino vai ser um craque de futebol. E aí a gente tem essa relação, né, que é virtual, mas é muito carinho mesmo. Né? Eu vejo o que ele faz, eu vi ele mexe, estou ali na página dele. Tá? É um menino assim que com certeza, eu vejo assim, um futuro promissor para ele. Gratidão por você estar aqui, viu? Então, assim... Obrigada. Então, assim, o silêncio, ele é muito importante, porque o silêncio, muitas vezes, ele fala muito. Então, assim, quando a gente está atribuladamente, né, com nossa cabeça a 1000 por hora, às vezes você perde justamente essa oportunidade de perceber o silêncio do outro. Né? Porque, repare uma coisa, eu falei assim, Pedro, você está bem? Me pergunte se eu estou bem. Pedro, você está bem? Tô. Ora, aquele período de silêncio disse muito mais do que eu tô. Então, se você perguntou algo para o outro, mas sequer, né, manteve o seu estado de presença para perceber a resposta, então você perguntou, por exemplo, aí você poderia ter perguntado assim, né, agora eu vou fazer ao contrário, eu vou te perguntar, você vai fazer essa pausa e eu vou te mostrar como não fazer. Vá, eu vou te perguntar, tá? Andréa, você tá bem? Tô. Ah, legal, que bom que você tá bem. Eu fico feliz, rapaz. Eu adoro quando você tá bem e tal. Ok? Então, eu não estava uma pessoa interessado, né? Eu quis me parecer interessante perguntando como é que você estava. Por quê? Porque, pô, perguntar como o outro tá é bem legal. Então a pessoa, pô, a André vai achar máscara, eu tô perguntando como é que ela tá. Mas eu não estava verdadeira e genuinamente interessado em você, em perceber a sua resposta, né? Então aí eu perdi a oportunidade de perceber esses silêncios. Então, assim, se, César, você quis dizer dar silêncios ao outro, ou seja, se comunicar através de silêncio, é uma maneira de comunicar, é linguagem. Linguagem é muito mais do que a fala. Linguagem é gesto, é respiração, é silêncio, é tudo isso. Agora, você vai precisar que do lado de lá tenha uma pessoa que tenha assim, que esteja presente o suficiente para interpretar os seus silêncios. Agora, se você quis dizer nesse silêncio algo assim, por exemplo, alguém falou mal de você, e aí você não responde, né, para, digamos assim, evitar, né, qualquer tipo de coisa, se é esse tipo de silêncio que você está falando, na meta-inteligência emocional, a gente fala que a gente tem 3 alternativas quando a gente está diante de uma situação. Primeiro, evitar, que seria o caso, você, ao invés de dar uma resposta, você evita dar aquela resposta. Se você não está pronto o suficiente, se você não está tranquilo o suficiente, equilibrado o suficiente, né? A segunda é você lidar com a situação. Porque a pessoa pode ter te perguntado, você não respondeu, e mesmo assim ela fala, hein? Você achou o quê mesmo? Então assim, você não vai poder evitar. Então você pode lidar. Não, tá tudo bem, você dá uma resposta só ali e tal. E a terceira é aproveitar. Né? Aproveitar, você precisa estar num estado de intenção positiva, você precisa estar bem o suficiente para poder conversar sobre aquela situação sem se deixar envolver emocionalmente. Você pode, e aí nesse ponto a comunicação não violenta é uma das bases, é um dos objetos de estudo, né, do processo da escutatória. Então você vai primeiro fazer a observação do fato, sem julgamento, né? Então assim, a pessoa falou assim, rapaz, você está chegando atrasado todo dia. Qual é o fato em si ali? É que uma pessoa está falando que você está chegando atrasado todos os dias. Então, ao invés de você, o que você tem a ver com isso? Blá, 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 e já tal, você para e se faz a própria pergunta. Eu estou chegando atrasado todos os dias? Se sim, você
Pode ser que você esteja chegando por 1000 motivos e a pessoa não saiba. Mas sim, você está chegando atrasado todos os dias. Então, ele está interpretando isso de determinada forma. Às vezes, ele não tá fazendo aquilo para te sacanear. Ele está fazendo aquilo porque ele está interpretando, ele está vendo aquilo. Né? Ele não tem os elementos que você tem. Ele não sabe das suas dores, ele não sabe o que está acontecendo. Ele foi indelicado? Foi. Né? Ele falou sem filtro. Ele fez ao contrário, ele falou sem filtro. Né? Ele poderia fazer uma pergunta, ele dizer assim, Cezinha, tô percebendo que você tem alternado os horários de chegada, você tem chegado às vezes atrasado e tal. Está acontecendo alguma coisa? Ou seja, ele poderia ser empático com você nesse momento. Né? E aí você iria reagir de uma forma completamente diferente. E eu vi aqui que a Andrea parece que deu um tiltzinho. Ah, tá aí? É só o visual. É só, tá. Só o visual. Entendeu, André? Então é um processo de você... Esse autoconhecimento é importantíssimo. Isso, perfeito, perfeito. Você agora tocou no ponto. Inclusive, assim, o que eu posso fazer quando um condômino, né, começa a falar, começa a reclamar muito, né? Como é que eu posso agir diante disso para que aquilo não reverbere, né? A gente vê, como Márcia Lira até colocou assim, o excesso de informações está nos causando, né, muitos problemas. E as pessoas acabam colocando muita coisa em WhatsApp, já que a gente não tem as assembleias presenciais, mas tem aquele contato. Então, o que eu posso fazer assim para ter um pouco essa tranquilidade, né? E parar e poder analisar aquilo que está chegando até a mim. Quando é presencialmente, quando é pessoalmente, por que as pessoas gritam? As pessoas gritam porque os corações estão afastados, né? Sim. Então você grita para poder se fazer ouvir. Porque quando a gente está ali, né, naquele momento maravilhoso, com alguém que você ama, pode que você fala baixinho, tranquilo. Então, se a pessoa está falando, gritando, é porque ela está passando por algo, né? Toda situação de agressão, toda situação de quando a pessoa fala alto e tal, é porque há um ponto de dor incomodando aquela pessoa. Você pode agir da seguinte maneira. E o que é que eu tô a ver com isso? Ou seja, ego contra ego, né? Do lado de lá, como ela tá passando por um problema, ela tá descontando em quem quer que seja, e você do lado de cá tá dizendo, pô, e por que tá falando isso comigo? Eu não tenho nada a ver. Beleza, se for nessa briga de ego, não vai pra lugar nenhum. Então alguém tem que ter aquele papel de entender que por trás daquela agressividade há uma dor. Ainda que você não tenha sido a causa dele. Mas se você for a pessoa que vai ajudar a amenizar, a aliviar ou até acabar com aquela causa, não é sensacional você ser essa pessoa? Ao invés de você ser a pessoa que vai insuflar, ao invés de você ser a pessoa que vai rebater, ao invés de você ser a pessoa que vai colocar aquela pessoa no lugar ainda pior do que a que ela se encontra, né? Porque se você parar para ver, quando você falou alto com alguém, quando você gritou com alguém, quando você agiu mal com alguém, todos nós já fizemos isso em vários momentos da nossa vida, ao longo da vida inteira. Pare e pense, você fez isso no seu melhor momento? Você fez isso plena de felicidade? Você fez isso quando você estava se sentindo nas nuvens? Não. Exatamente. Você fez isso quando você não estava legal. Como é que você xingou no trânsito? É porque você saiu atrasado? Porque você está indo para uma reunião que você não estava afim? Aí alguém passa na sua frente e você, pô, você quer, blá, blá. Agora, quando você acordou feliz, você e seu marido, mulher, enfim, a pessoa que está com você, e você dormiu bem, você tomou um café legal, você saiu ali e tal, uma pessoa te dá uma fechada. Você olha e às vezes ainda brinca. Vá com Deus, né? Ou ainda diz assim, rapaz, isso aí deve estar agoniado aí, tomara que ele chegue logo no destino dele, e tá lá ouvindo sua musiquinha e tal, né? Então é importante você, naquele momento que está acontecendo aquilo, você se conectar com o que há de melhor dentro de você e entender que da sua frente está uma pessoa ferida. Entendi.
Imagine um cachorro na rua que pisou no espinho e tá sentindo dor. Aí você vai lá ajudar ele a tirar aquele espinho, é capaz dele morder, né? Entendi. Então ele está vivendo um momento difícil. Então é importante você ter compassividade, bondade, compreensão com aquilo. Às vezes, André, é só esperar ele falar. Verdade. E fala, e você aí tal, escuta. Às vezes ele começa a baixar o tom. Às vezes ele no final fala, a gente termina se irritando com essas coisas e tal, papapá, né? E aí ele mesmo vai baixando o tom. Né? E aí você fala, não, eu entendo, eu percebo que você deve estar passando por uma situação difícil, né? Mas para a gente resolver as coisas, a gente precisa estar no nosso melhor equilíbrio. A minha imagem falhou, mas eu tô te ouvindo e vendo perfeitamente bem. Já Você chegamos quer... quase ao final É mesmo quantos da minutos? live. Passou rápido, 19h57, tanta coisa para Vixe, falar, Maria, é mesmo. tanto Ó, conteúdo, mas vamos fazer o seguinte, como a gente começou uns 2, 3 minutos, a gente deve ter uns 2, 3 minutinhos ainda. Você vai sair e voltar, porque senão na hora de a gente tirar o print vai aparecer você paradinha. Eu vou eu te chamar saio e de... volto. Eu vou sai e sair e volta. volto, viu? Porque senão não dá pra se despedir direito aqui. Tá certo. Gente, passou muito rápido. Ó, faço isso com minha mãe, bem explosiva, tá vendo? Thaísa falando, né, Thaísa? Aqui ela, pronto. Pronto, Pronto. agora eu voltei. Dá pra gente seguir. Ah, que bom. Pois é, Pedro, passa tão rápido. E eu sei Passou rapidão. que assim, esse conteúdo é inesgotável, né? Uhum. E eu agradeço demais a sua presença, eu fico muito feliz, porque como eu disse lá no início, nós que trabalhamos com condomínio, a gente precisa exercer muito, né, a escuta, o equilíbrio emocional. E para mim, quando eu pensei no Pontes e Conexões, para falar desse tema, eu pensei primeiro em você. Então, assim, eu fico muito feliz porque o seu conteúdo, ele agrega muito valor nessa área condominial, né? E suas informações são valiosíssimas. Assistam o TEDx 10 de Pedro, que eu já assisti acho que 3 vezes, tá? É muito interessante, a gente aprende, é muito rico em conhecimento. E eu quero agradecer demais por você ter aceitado fazer parte dessa live comigo. Eu que agradeço o convite e até vou dar um... não vai ser um spoiler, mas vou dar um teaserzinho do que a gente vai fazer por aí. A gente está planejando, né, fazer um curso de escutatória, né, com inteligência emocional, com vários tópicos aí bem legais, para essa área mesmo, para a área condominial, né? Então, é óbvio que se uma pessoa que não é da área do condominial assistir, vai ser sensacional, né? Mas a gente está planejando realmente fazer algo específico, né, abordando esses assuntos todos que acontecem no dia a dia, né, dos condomínios, né? Eu tenho Exato. certeza que vai ser muito, muito útil, né, André? Vai, com certeza, vai ser riquíssimo. Eu estou super feliz com esse projeto porque precisamos sempre disseminar essas coisas boas, esses assuntos que Isso. enriquecem a nossa atividade do dia a dia. Às vezes, Pedro, nós que gerimos condomínios, nós ficamos muito assim agoniados com o dia a dia condominial, né? Porque Uhum. como você falou, o tempo é o bem mais precioso da gente. E a gente tem aquele propósito quando a gente trabalha com condomínio, não só de manter a edificação em pleno funcionamento, mas também de ter essa conexão com pessoas, cuidar de vidas, Perfeito. né? Isso, Que é isso, isso. algo muito importante. Então a Perfeito. gente precisa realmente ter cada vez mais esse esse processo, essa consciência da escuta,
como uma ferramenta essencial na nossa atividade do dia a dia. Então, Perfeito. estou muito honrada de participar aí com você desse projeto e enriquecedor para os condomínios. Tem gente aqui Maravilha. agradecendo. Pessoal, eu vou É pedir para isso. vocês, por gentileza, tirarem um print da gente. Massa. E se Tá. vocês gostaram, publiquem na rede de vocês, né, marcando a gente, que a gente vai ficar muito feliz com isso. Eu agradeço a presença de todos, Com né? Mais certeza. uma vez o convite, né, da Andréia. E assim, é como eu falei para ela, a diferença de objetivo, né, para propósito, é que objetivo é uma coisa para você, né? E propósito é algo que você transborda, é algo que é para o outro. Então, essa minha missão, né, de plantar a semente da escuta, ela realmente ela é algo até de uma quebra de paradigma, né? Porque para nossa sociedade, como eu falei, o protagonista é quem fala, né? O comunicador é o falador, é o Faustão é o comunicador, né? Ninguém nem consegue falar com ele, mas ele é o comunicador. Eu gosto muito, dou muita risada, mas eu falo nesse sentido mesmo da real comunicação, né? Das duas vias, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade e eu tenho certeza que nessa área condominial também a gente vai poder trazer, agregar muito valor mesmo na vida das pessoas, como você falou, André. E é por isso realmente que eu estou aqui de coração, porque eu vejo que você é uma pessoa muito humana, eu vejo que você é uma pessoa que está aqui preocupada em cuidar de pessoas. E isso é muito mais importante. É lógico que se tem um telhado quebra, você vai lá e conserta, beleza. Mas mais importante do que isso é, como o Carl Jung falou, você domina todas as técnicas, sabe todas as teorias, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E você é uma alma humana e eu agradeço muito. Viu? Então, Idem. Eu quero agradecer aqui só algumas pessoas, Pedro. Rildo, Adriana, né? Lorena, pessoas queridas que eu conheci, Robert Val, pessoas queridas que eu conheci ao longo, Fábio, que eu não digo que são colaboradores, são parceiros meus de trabalho, de atividade. Então agradeço aos outros também, Célio, né, Thaís, Cláudio, meu marido, né, que me apoia bastante. Então, assim, gente, gratidão pela presença de vocês nessa live tão enriquecedora com meu querido Pedro Cordier aí. valeu. Um Obrigada, beijo para obrigada, Pedro. todos. Vanessa, um beijo, viu? Que Vanessa esteve aqui também, me prestigiou, Ó, ela me meu ajuda filho, muito. Ah, seu meu filho filho aqui, também? ó, Pedro também. É Pedro, mesmo? Aí, meu ó, amor. gente boa. Obrigada, Pedro. Beijo. Até a Gratidão. próxima. Até. Tchau.